Olá! Eu já dei uma dica de aula onde você pode usar uma caixa fechada com cadeado e algumas chaves. E aí a dica que eu dei era para os pequenininhos, né? Hoje eu trago uma ideia muito legal, onde você também pode usar uma caixa trancada, tá? Por um cadeado, trancada de verdade. E aí essa sugestão é voltada para os maiores, para crianças a partir de 8 anos. Essa aula funciona com uma beleza. O que você vai fazer? Na verdade, trata-se de uma tentativa de roubo e você vai tentar descobrir quem é o culpado. Você vai começar a aula explicando para a turma que todo mundo está ali reunido porque todos são suspeitos de terem tentado roubar a caixa de joias da família Stuart. E aí você explica que na casa dos Stuart, na mansão deles, teve uma festa e aí um dos convidados entrou no quarto, teve acesso à caixa de joias deles. E aí estava com a chave na mão e quando foi abrir a caixa, ouviu um barulho e fugiu pelos fundos. Só que acabou fugindo num horário em que outras pessoas estavam indo embora da festa. E aí nesse contexto não deu muito bem para os investigadores, para a polícia chegar em quem de fato tinha tentado abrir aquela caixa. Os investigadores reuniram alguns objetos, alguns pertences das pessoas suspeitas e as pessoas estão todas ali na turma, unidas, assim, juntas, né? Pra gente junto tentar descobrir quem foi o culpado e quem tentou roubar as joias dos Stuart. Então você separa para essa aula um monte de objeto que pode fazer parte dessa cena e dessa tentativa de roubo. Eu separei um lenço, separei um salto alto que alguém poderia estar usando na festa da mansão dos Stuart. Separei uma carteira, separei um óculos. E aí você pode separar mais um monte de coisa que você tiver aí. Um batom, um perfume, você pode separar um leque, o que você tiver. Coincidentemente, em cada um desses objetos também foi encontrada uma chave. E só em apenas um deles tem uma chave que abre a caixa dos Stuart. É essa chave que vai mostrar quem é o culpado. Então como é que isso funciona? Junto de cada objeto, você vai colocar uma chave e você vai colocar um papelzinho. Porque estamos falando de teatro, então tem que ter cena, tá? Então no papelzinho tem uma sugestão de cena, uma chave que pode abrir ou não a caixa, não sei se essa é a verdadeira, e o objeto lá, e aí você vai começar interrogando uma criança de cada vez da turma. Primeira coisa, estipular uma ordem para esse jogo. Você pode sortear um nome, né, de cada vez, e aí você vai vindo a ordem da realização da brincadeira, ou então você pode, como eu sempre sugiro, né, dar um desafio. E aí a criança tem que correr para realizar o desafio, por exemplo, buscar dentro de casa uma coisa com a letra T. A primeira que trouxer uma coisa com a letra T vai ser a primeira a participar do jogo, a segunda vai ser a segunda e assim por diante, tá? Enfim, tendo essa ordem já, você vai interrogar a primeira criança, você vai falar, olha, a gente ficou sabendo que você estava no dia da festa, você é um suspeito, então por favor, a gente quer muito sua sinceridade, você reconhece algum desses objetos? E aí ela vai ter que falar, eu conheço. Por exemplo, você pede para ela entrar no personagem, né? E aí a criança provavelmente vai falar, eu realmente estava de salto alto no dia, aquela sandália alta é minha e tal. E aí então você vai mostrar que tem uma chave acompanhando esse salto alto e você vai sugerir a cena para ela fazer. Na hora de fazer a cena, aí não é mais um personagem que participou dessa tentativa de assalto que é suspeito, não. É o aluno mesmo que vai fazer essa cena. Se for uma cena em dupla, vai escolher alguém para fazer com ele. Se for uma cena individual, vai fazer sozinho. Acabada a cena, todo mundo volta, né, pro interrogatório ali, para aquele clima da tentativa do roubo, para desvendar esse mistério, tá? Então a cena, por exemplo, que eu sugeri aqui para sandália foi: escola nova. Você chegou cedo para não correr o risco de se atrasar. Encontrou uma menina e começou a conversar com ela. Começou a falar mal da professora que você ainda nem conhecia. A menina é filha da professora. E aí ela tem que escolher alguém para ser essa menina e vai fazer a cena, né? E aí essa chave fica sendo dela, tá? Ah, mas a gente não pode já pegar a chave e tentar abrir a caixa? Pode. Mas se por um acaso essa for a chave que abre a caixa, acabou a brincadeira pros outros, perdeu a graça. Então você já deixa separado ali, você pode colocar o nome de cada aluno no início e aí você vai reservando ali, embaixo do nome de cada um, as chaves que eles forem pegando e conquistando ao longo do jogo, tá? Se sua turma for pequena, você pode botar mais de um objeto para cada criança jogar 2, 3 vezes, mas aí tem que ver se no tempo da aula vai dar para cada criança fazer 2, 3 cenas. Ou então, se sua turma é grande, um objeto só para cada uma tá de bom tamanho, tá? E aí outra criança vai escolher, sei lá, a carteira. E aí você vai ler, vai mostrar que tem uma chave acompanhando a carteira e vai ler a cena que faz parte daquele objeto. Então, acaba
a coisa do assalto, a coisa do mistério, e vamos pro aluno fazendo a cena. E a sugestão que eu dei aqui foi a seguinte: a professora de matemática está dando as notas pela internet. Você esperou muito por esse momento, você precisa saber a nota para saber se passou ou não. O seu nome é o último da chamada. Quando chega a sua vez e ela vai falar a sua nota, a imagem dela congela. A conexão da professora ficou ruim, você não ouve mais a professora e entra em desespero porque precisa saber qual é a sua nota. E aí ela tem que fazer aquela cena. Pode incluir todo mundo da turma, no caso, para serem os outros alunos, né? Mas ela vai escolher alguém para ser o professor com ela. E aí você vai administrando para todo mundo, em algum momento, acompanhar um amigo em alguma cena. Então, de certa forma, mesmo que sua turma seja grande, há a possibilidade de cada criança fazer mais de uma cena. A dela e a cena do amigo, que ela vai ajudar a fazer. Tá? E aí você vai juntando a chave no nome da criança. É claro que é interessante você saber qual a chave que abre a caixa. Por exemplo, eu boto 10 objetos aqui. Eu sei que a da carteira é a que abre. Então, por que é interessante saber isso? Porque no final de todas as cenas feitas, de tudo resolvido, quando chegar o momento da gente descobrir quem foi que tentou roubar as joias da família Stuart, você pode falar para as crianças, como é uma coisa online, né, gente? Eu vou seguir a ordem que está aparecendo aqui na minha tela. Elas não sabem qual é a ordem que está aparecendo para você na tela. Então você já deixa aquela criança culpada para o final, para todo mundo ter um pouco daquela emoção de: será que eu sou o culpado? Será que fui eu que tentei roubar? E aí vai indo. E aí o último objeto, agora vamos ver aqui a carteira, né? A chave que estava acompanhando a carteira, vamos ver se... E aí abrir. Quando abrir, é legal você botar algumas joias aqui dentro para parecer real. Aproxima bem da câmera para elas verem que a chave que não abriu, a chave que abriu, para elas verem realmente que é verdadeiro aquilo ali, aquela tentativa sua de abrir o cadeado. E aí você mostra as joias dos Stuart. E aí aquela criança é a culpada, aquele personagem que ela criou. Você pode pedir no início da aula para cada uma criar um nome pro seu personagem e colocar na sua janelinha, que é possível, né? E aí você vai chamando cada um pelo nome do personagem que estava naquela festa chique dos Stuart. E aí no final você pode pedir para cada criança falar quantos anos de cadeia o culpado tem que ter. É ótimo, né? Porque tem criança que fala 100, tem criança que fala, um só tá bom. Eu sei que teve criança que somou 117 anos de cadeia. Ela falou: eu vou sair e vou me vingar, porque não fui eu. E aí a gente morreu de rir e a aula é uma grande brincadeira. Teve aluna que combinou com a mãe. Falou: peraí, rapidinho, fechou a tela e quando abriu, a gente só via a mão da mãe ou do pai, de algum responsável, acho que era da mãe, puxando ela, não. E aí sumiu da tela, enfim. Os pais acabam entrando também na brincadeira e é diversão na certa. Então, essa aula para desvendar quem tentou roubar as joias dos Stuart funciona muito, hein? É uma dica bem legal que eu te dou. Tchau, tchau.